O lado conceitual da sua pesquisa. Assim, sua pesquisa, qual a orientação conceitual dela? Assim, os aspectos, quais as implicações que ela tem, éticas, etc. Bom, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Eu tentei passar algumas orientações teóricas a partir de conceitos, né, de xamanismo, de religião, e situando a questão do uso do ayahuasca em contextos urbanos e o xamanismo indígena, né, que seria a pesquisa com os grupos indígenas. Você pergunta, em termos éticos, por exemplo, o uso de imagens, a gente tem muito cuidado com relação a isso, né? Porque a pessoa tem a propriedade de sua imagem. Então, você não pode, as pessoas, inclusive, é interessante aqui, gostam muito de ser fotografadas, filmadas, né? É um fenômeno muito interessante que, por exemplo, no Canadá, a minha experiência lá, eu cheguei aí em rituais e você não pode nem tirar fotografia da cabana lá onde vai ser realizado o ritual. Né? Da cabana, muito menos das pessoas que não se permitem, os índios, no caso. Né? Então, a gente tem uma preocupação ética muito... aqui, tanto que vocês viram as fotografias, as únicas imagens que apareceu alguém foram imagens minha e de aluna minha. Né? Eu resolvi não colocar. Agora, em termos de pesquisa, a gente realiza na antropologia o chamado pesquisa de campo de observação direta. Né? No meu caso, com o ayahuasca, participante, ou seja, participo dos rituais, eu bebo a ayahuasca, depois eu faço entrevistas ou antes, mas geralmente eu prefiro até depois, sob o efeito da ayahuasca. Inclusive filmagens, às vezes eu tenho até dificuldade porque a gente tem de utilizar o tripé e eu gosto muito de utilizar a câmera falando com as pessoas. Né? Geralmente eu não tenho muita preocupação com enquadramento, preocupações técnicas com filmagem. Tenho até um colega que vive me pegando no pé por conta disso, que ele é cineasta, e realmente para você aproveitar a imagem, você tem que ter uma qualidade boa, inclusive de som. Né? Então, a pesquisa, geralmente, eu pergunto se a pessoa... Né, quer que entreviste, né? E tive diferentes recepções sobre esse uso de filmadora na pesquisa. Geralmente os rituais não podem ser filmados, né? Então a gente respeita isso, mas em alguns também são abertas exceções. Teve um casamento no Essência Divina que os noivos estavam loucos que fosse tudo filmado. E foi filmado, e o interessante é que durante a sessão tiveram pessoas convidadas dos noivos, né? Que nunca tinham tomado ayahuasca e tomaram, e uma das pessoas, ela entrou numa possessão de espíritos, não é? E eu e um aluno, né, um estudante que também faz parte da equipe do Aval, ficamos encantados e estava podendo filmar, e fomos filmá-la, inclusive de frente, e o pessoal do Essência Divina mandou a gente parar, não fazer isso, né? Porque achávamos que tudo bem, inclusive a pessoa não estava reclamando e estava num momento de possessão. Né? E é raríssimo isso acontecer, porque nesses contextos não há possessão de espíritos, né? Raramente acontece. Tem um ritual do Santo Daime específico para incorporalidade, né? Eu já participei, mas só uma pessoa que realmente incorporou. Né? Então é interessante porque... a gente encontra essas situações e como a gente está reagindo filmando, né? E o método de pesquisa é o antropológico, ou seja, a gente faz diário de campo, faz anotações, tenta seguir uma metodologia, né, em realizar a pesquisa, para posteriormente estar refletindo sobre esses dados. Né? E filme é muito interessante porque... Geralmente a gente está filmando entrevistas, mas se trata de rituais, né, que alguns a gente tem, é muito interessante, porque depois, quando você vê, você vai perceber coisas que durante você não percebe. O registro fílmico tem essa característica de você aprender depois vendo. Foi o que aconteceu na minha pesquisa com os Cariri Xocó, que depois que eu vi vários rituais de reza, que é público, que eu registrei, é que eu aprendi muita coisa sobre o que era que está se passando ali naquele momento.
E transcrevi, por exemplo, rezas, e na hora de eu publicar, assim, colocar na tese, né, as rezas transcritas do que é dito no ritual de reza, por exemplo, de uma rezadeira, o pajé disse para mim, olhe, poder você pode colocar, né? Agora, a gente, quando dá uma coisa, se você mostra para todo mundo, isso perde o valor. E aí eu passei a perceber a questão realmente ética, porque o ritual de reza é um ritual público, não é? Eu filmei, mas nunca ninguém ficou transcrevendo o que está sendo dito ali. E ali está sendo dito segredos, forma de percepção e a relação do rezador, da rezadeira, com o ser espiritual. Né? Então, é um momento sagrado, é um momento de respeito. O francês, por exemplo, o Barbier, do Panhuasca, lá em Recife, em Pernambuco, ele não permitiu o uso de filmadora no ritual, porque ele diz que vai desvirtualizar. Então, você tem essa questão, e as questões éticas a gente realmente procura respeitar e não. E o método é esse, é um método científico, e orientações teóricas, eu tentei mostrar o que a gente está considerando religião, o que está considerando xamanismo, situar o xamanismo dentro desse contexto da nova era, que tem a ver com todo esse movimento da nova consciência, né? Nova consciência eu fico achando incrível, nós estamos num lugar, né, num país onde na Paraíba, em Campina Grande, um lugar historicamente antigo, não é? Que a gente, aqui é uma área pré-histórica, não é? Vem acontecendo um movimento de vanguarda, assim, que reflete todos esses movimentos hoje, né, bastante pós-modernos, né? Nós estamos vivenciando aqui num encontro como esse, pós-modernidade, eu diria, né? Não estamos atrás de nenhum lugar, pelo contrário, e com toda a nossa bondade e amor no coração, porque compartilhando nossas diferenças dentro desse espírito de unidade, né? Bom. Bom dia para todos, né? Bom dia para os representantes da mesa, no qual eu salvo meu professor Moisés, que tem uma boa estima por ele, conheço Moisés há muito tempo, chamo de professor porque ele já foi meu professor. Ele já foi meu professor e é um professor de qualidade, né, de primeira, que na realidade sabe dedicar-se à sua profissão. Ele sabe se entregar de corpo e alma naquilo que procurou para si, que é justamente instruir as pessoas. Bom dia para todos vocês. Ontem estive aqui à noite, não pude ficar até o final porque tive que ir para casa com minha esposa e meus filhos, que eu moro lá na favela da Cachoeira, né? Mas gostei muito das suas colocações de ontem, né? Gostei muito e defendi também, apesar de ser a favor da transmissão do Rio São Francisco, defendi também que as demais pessoas que se opõem contra, né, têm o direito de se expressar. Mas eu quero me direcionar hoje ao meu queridíssimo professor Moisés, porque fica em casa, né? Ele falou, quando estão aí debatendo sobre a união planetária, e para debater sobre a união planetária é necessário que se coloque também a visão antropológica, como ele colocou, não somente ele, como todos os palestrantes aí colocaram, né? Então, quero eu perguntar, vou me encaixar mais no debate do professor Moisés, eu quero eu fazer uma pergunta para o senhor, professor. Mas antes de lhe perguntar, eu peço permissão à mesa para declamar um poema, se assim for. Se não for muito longo. Pequeno, porque aí vai se encaixar justamente na pergunta que vou fazer ao professor Moisés. Diz assim: pobreza, miséria, desemprego, fome, angústia e medo são palavras que o pobre não sabe explicar na expressão linguística e gramatical. Porém, no contexto social, é fácil de explicar. Basta apenas olhar para dentro da favela e verás a completa miséria ali. Mãe solteira, filho sem pai, o descontrole familiar favorece a marginalização. Quem nasce na favela e com a miséria caminha lado a lado, torna-se revoltado contra a elite dominante. Alguns, sem estrutura psicossocial, transformam-se num marginal e passam a roubar e matar. Outros, visualizando o futuro, sabem que o seu mundo é ele que tem que construir. Entretanto, eu posso dizer, os que estão no poder nos impedem de conseguir. E em meio à miséria e à fome, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E então, o que fazer? Para acabar com a fome do pobre, é preciso matar o pobre de fome? Não. Dê emprego ao pobre e o mesmo acabará com a pobreza. Só que os que estão na pobreza não se preocupam com isso. Acham que o pobre é lixo, bandido e marginal. Eu nasci numa favela, já fui mendigo e maloqueiro.
graça a você. Quero apenas dizer para os que estão no poder, porque a pessoa nasce na favela, não é obrigado a ser bandido. Agora eu quero direcionar o Senhor. O Senhor falou sobre a discriminação racial, falou sobre o negro, falou sobre a discriminação existente no Brasil e também em muitos países. Eu pergunto, será que na realidade aquela discriminação existente e esquecida pela população, pelo homem, não é a discriminação social e é bastante esquecida pela população? Então, esta é a minha pergunta. Queria que o Senhor fizesse uma pincelada referência. Esse é o Martins que eu conheço, viu? Muita bondade dele, conheço, foi realmente meu aluno, e era uma coisa que eu queria esconder aqui, Martins, você acabou revelando para o pessoal que a gente também é educador. Como você, eu também nasci na favela, e não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu brincava com o aluno e dizia que nós éramos o luxo do lixo, né? E as discriminações sociais, Martins, que nós discutimos muitas vezes nas salas de aula, elas vão continuar. Pode ter certeza, enquanto houver pobreza e houver riqueza, ela vai continuar. Agora, o que não coloca e não vai colocar nunca é a gente na condição, nós na condição de eternas vítimas. Você, por exemplo, é um resultado de alguém que nasceu na favela e que está reagindo a um processo social marginal, não é? Eu sou resultado de quem nasci na favela e estou reagindo todo dia a esse processo marginalizador que é o processo neoliberal, um capitalismo perverso que reveste o homem de economia e desreveste de gratidão humana, o que é extremamente prejudicial. Agora, a luta do rico e do pobre é uma luta de classe social. Ela vai sempre existir, porque há interesse, porque há analfabetismo, porque há falta de participação política, porque há falta de participação social, porque há falta, muitas vezes, de consciência humana, porque há, na verdade, uma pregação muito grande de que quando a gente sobrevive individualmente, o restante está resolvido, o que é um grande equívoco. Nós estamos criando verdadeiros selvagens no sentido perigoso da palavra, não é quem nasce na selva não, é o sentido selvagem, o homem engolindo o próprio homem, o ser humano matando o próprio ser humano. O que acontece no Iraque, por exemplo, não é o que acontece nas favelas no Rio de Janeiro, não é o que acontece na mansão dos Stoff em São Paulo. Então é o homem devorando o homem na pior das hipóteses, que é na parte física e espiritual do ser humano. Quantas mazelas, as favelas e as excrescências que existem na sociedade, é lamentável, mas é uma realidade ao qual, ou às quais nós precisamos estudar, e estudar muito, muito e muito e muito, e pedir solidariedade humana, e ser também humano e solidário pelas causas dos outros. Porque há um exemplo interessante aqui, Silvia e Luiz e toda a mesa, há um exemplo aqui de quando as pessoas têm ascensão, né? Tem mania de esquecer a realidade. Isso é fato, invenção não. Eu nasci na favela, mas se eu tiver uma ascensão social, eu esqueço de voltar lá e dizer para eles que eles também pagam impostos e que eu sou fruto dos seus impostos e que devo lá devolver a eles em forma de reconhecimento e de organização antropológica, o que a universidade deve fazer. A Universidade Brasileira tem mania de tornar o pobre, como você, Martins, apenas números estatísticos, mas nunca de solução. A universidade, lamentavelmente, professor, muitas vezes está costas para as realidades antropológicas sociais. Desculpe. Mas é isso. Cabe a nós, brasileiros honrados,
dignos cidadãos de bem, que mantém a nova consciência viva, construir uma nova consciência, evidentemente, um conjunto social. Sou torcedor seu e vou continuar sendo torcedor e produzidor de uma sociedade igualitária e, mais de tudo, humana. Boa tarde, eu me chamo Carla. Oi, querida Carla, só espere um segundinho, fique aí antes, tá? Mais do que uma questão social, é uma questão social, o que nós temos enraizado em nós é o medo ao que é diferente. Você veja o próprio encontro de nova consciência, que é uma coisa única, tá? Existem forças políticas, forças religiosas que querem destruir o encontro, trabalham contra o encontro. Por quê? Ele é um espaço de debate que assusta. O novo assusta, o pensar diferente assusta, não é? Então, a gente precisa refletir sobre essa questão do porquê que a gente assusta. Tá? Ninguém está fazendo mal a ninguém, pelo contrário, aqui é um ponto que a gente tenta unir as diferenças, não é misturar, mas compartilhar, dividir as ideias, mas assusta. Não é? Então, será que nós temos coragem de assumir essa proposta e ir adiante? Porque a gente precisa colocar, como se diz, dar a cara às tapas que vão vir, por ousar ser diferente, né? Ter uma proposta diferente. Não é? Então a gente precisa pensar sobre isso. Eu me lembro muito do Marx, né, que ele é conhecido muito como crítico da religiosidade, mas ele falava uma coisa interessante, tá? A religião é o coração de um mundo que não tem mais coração. Entendeu? A gente está tentando trazer um pouco de coração nessa época momesca aqui para debater ideias, né? Para trazer um pouco de humanismo, de uma nova utopia, de uma nova proposta de luta, e isso assusta. Então, o movimento negro assusta, e vai assustar, tá? Porque é o diferente que está querendo se fazer presente. Tá? Como o pessoal da ayahuasca também assusta, porque entrar em um estado de consciência, ter nova percepção de realidade, e questionar a realidade que a gente é educado a tomar como uma única real, vai apavorar, vai mexer com os brilhos de quem está lucrando com isso aí. Eu acho que o pessoal da Nova Consciência está de parabéns pela coragem desses 15 anos de luta, tá? E as pessoas também que vêm aqui, né, deixam as folias um pouco de lado, para pensar, ousar e não deixar a peteca cair. Eu acho que todo mundo tem a sua luzinha, né, uma faísca aqui, uma faísca ali, mas se juntar as faíscas a gente pode começar um incêndio, e é por aí que a coisa vai adiante, tá? E eu também queria aproveitar o momento, tá, para convidar a todos amanhã para o primeiro encontro de caminhos transpessoais, que é exatamente o estudo dos estados de consciência, que vai haver no Colégio Motivo, auditório 4, das 9 às 12. A gente vai aprofundar um pouco mais essa questão dos paradigmas, dos caminhos espirituais e desse olhar do diferente. Por que o diferente assusta? Tá? Qual é a possibilidade de transformação social que pode vir de um olhar diferente? Então, quem estiver interessado e quiser participar, estão todos convidados. Obrigado, Carlos. Acho que você tem toda a razão. Toda vez que uma minoria, ou algo que está fora dos padrões da norma, põe a cabeça para fora e se põe a gritar, exigindo reconhecimento e respeito, isso assusta. Como assustou ontem a muitos aqui da plateia a mesa sobre homoerotismo, mas é uma das tantas minorias que são absolutamente reais e têm todo o direito de se manifestar e dizer que estão aí e que querem respeito. Não é? Então, eu passo agora a palavra para Carla. Pode falar, Carla. A minha pergunta é para Moisés. Moisés, eu quero a tua opinião sobre essas políticas compensatórias que estão sendo discutidas, implantadas, de cotas na universidade. Você não acha que é uma forma de reforçar que o negro é burro? Eu tenho me manifestado em relação aos direitos humanos, à OAB, às instituições de ciência, chamadas de universidade, e tenho dito que sou contra as cotas. Sou radicalmente contra as cotas. Um país que já vive segregado, um grande apartheid social,
nós não poderemos utilizar um mecanismo do Estado, que a partir da lei de cotas reconhece que é discriminador, que é separatista, que é apartheidista. É o Estado reconhecendo o seu erro de 500 anos. Mas não é dessa forma, não é segregando mais ainda, que nós vamos encontrar a solução para os problemas não só dos negros, como todos os problemas sociais que enfrentamos neste país. Morremos de medo das cotas. Porém, é preciso que fique claro que é lei. Está lá exposta. Nós vamos discutir a lei dentro do limite da lei. Não adianta, porque já está votado, já está decretado. Eu, Moisés Alves, educador e do Movimento Negro de Campina Grande, sou contra as cotas, fique isso bem claro. Agora, é preciso que se entenda que o instrumento educacional chamado de ensino médio, ensino fundamental 1 e 2, tem que ser prioritário na rediscussão da história brasileira, para que o negro, e aí eu vou usar duas palavras, não chegue na universidade como a carga da universidade para não ter que ser chamado de burro. Por quê? Porque quando se discutir as cotas para a universidade, vai dizer primeiro que nós vamos entrar pela janela. E quem entra pela janela é tido como salteador e não como intelectual. A partir daí, se verá nessa segregação um processo de marginalização intelectual, porque todos os discursos irão se voltar contra nós. E nós chamamos isso de lei mal pensada, de efeito bumerangue. Essas cotas, eu tenho dito que esse país tem mania de lei, de fazer leis. Agora, de cumprir, estamos muito mal na foto. Esse é o problema. Já temos lei demais. Temos a Secretaria de Igualdade Racial. Você já viu a Secretaria de Igualdade Racial presente no Nordeste? No berço da cultura negra. Já viram a Secretaria de Igualdade Racial discutir os problemas das mulheres? Não. Eis um problema de saúde terrorista na comunidade negra. Isso tem que ser discutido. O Ministério da Saúde, o problema da falciforme, a febre que nos mata, genealogicamente ligada ao sangue. O Ministério da Saúde está discutindo isso. Então há problemas mais graves no processo de reestruturação histórica do negro no Brasil que precisa ser discutido. As cotas são paliativos que tentam botar na nossa cabeça que nós somos tratados como cidadãos legitimamente brasileiros, quanto os índios. E esse discurso é a farsa do advogado pastelão. 20% é discriminar o que já está discriminado, é atentar ao pudor da construção social do povo negro no campo antropológico, no campo espiritual e no campo da cidadania. A educação é a porta de entrada, o conhecimento histórico negro e a sua construção. Meu nome é Vanessa e a minha pergunta vai direcionada a Paulo. Paulo, você disse que era interessante que as pessoas soubessem falar 3 línguas, mas como ensinar outros idiomas a mais, sendo que a massa não conhece a sua própria língua? E mais uma coisa, e como levar essas pessoas, o povo, a ter a consciência de que eles podem quebrar toda uma geração de ignorância, de falta de conhecimento, de que
como não me recordo bem, algum filósofo aí disse que os intelectuais, eles nasceram para esclarecer o povo. E que esse esclarecimento, que essas pessoas que tiveram a oportunidade de ser esclarecidas, elas não estão com nem sequer importância nenhuma de esclarecer esse povo. Em sim, reproduzir tudo aquilo que o sistema opressor vem produzindo a vida toda na massa, de que ela é burra e de que não tem mais jeito. Qual é o seu ver em relação a isso? Vanessa, muito obrigado. A gente aqui na mesa receber uma pergunta assim, ainda que uma provocação, se fosse, mas uma pergunta tão simpática, é sempre um presente e nós agradecemos. A questão das 3 línguas, é preciso entender que o homem está crescendo planetariamente. Nós somos cidadãos da nossa tribo, nós somos cidadãos, se houver uma nação, de uma nação, e nós somos cidadãos do mundo todo. Então, enquanto cidadão da nossa tribo, do nosso bairro, do nosso espaço menorzinho de quando a gente é criança, nós naturalmente vamos aprender essa língua e vamos aprendê-la da melhor maneira possível. Não existe certo, não existe errado. Existe sim adequado ou inadequado. Ou eu consigo passar a comunicação ou eu não consigo. Não é? Mas não existe erro nesse sentido. Porque erro tem a ver com norma. A segunda língua é aquela que me permite ler a Constituição do meu país na minha língua nacional. E você tem toda a razão, Vanessa. Nós estamos ficando um povo que, se não cuidar da língua portuguesa, que a gente tem que amar, e quando eu falo língua portuguesa é por tradição histórica, porque nós poderíamos falar língua brasileira. Então, essa língua brasileira, a língua que me dá identidade no meu país, eu tenho que falar bem. Eu não posso falar a minha língua estropiadamente. Eu não posso falar a minha língua sem conseguir formar uma frase completa sequer. Tudo isso que foi falado aqui, todo esse presente que nós recebemos dessas reflexões, veio através da nossa língua, que no caso do Brasil é também materna. Há uma coincidência aí. E finalmente, como cidadão do mundo, essa garotada que está chegando já ligou a internet, não é? Está ligado com todo mundo. Nós não podemos ficar discriminados, não podemos ficar submetidos à ditadura linguística. O que nós queremos é democracia linguística. Democracia que significa não existe língua melhor que a outra. A hierarquia das línguas é uma ilusão. A pesquisa científica, a pesquisa antropológica não vai dizer, não vai sustentar que uma língua tem que estar no topo e as outras submetidas. Eu não tenho que estar falando inglês com quem chega aqui e expoliou o país para mostrar a erudição. Eu posso até saber falar inglês e devo saber falar inglês, mas eu não tenho que me abaixar a cabeça e ficar dizendo oh yes, mister. Porque eu pergunto, eles fazem isso quando eu vou ao país deles? Não fazem. Eu não sou recebido na França em português. Eu não sou recebido na Alemanha em alemão, não é? Em português. Então, eu agora vou à Alemanha, se Deus quiser, no dia 18, e vou falar uma língua que não é a minha. Mas eu tenho o direito de falar a minha língua e eles que me traduzam. Eu vou falar uma língua que é da humanidade. Eu vou falar a língua planetária, mas que respeita a diversidade. Eu vou falar Esperanto, instrumento de globalização solidária. Essa é a série de televisão que a União Planetária vem pondo no ar e que a gente coordena. Obrigado.
Bom dia. Meu nome é Maria José. Assim, não é nenhum questionamento que eu tenho para fazer, mas utilizando assim da metáfora, né, de Dr. Paulo sobre o jardim com a grande diversidade de flores, e a gente percebe que o beija-flor, quando ele parte para cada flor para sugar o néctar, né, ele não vai simplesmente numa flor somente, mas ele sai de flor em flor. Então, trazendo para a nossa vida, né, e de tudo que foi explanado aqui, em relação ao preconceito, né, ao etnocentrismo, em a gente achar que a nossa cultura é melhor do que a do outro, de que a nossa verdade tem que ser imposta para o outro. Então, que a gente siga o exemplo do beija-flor, né, e de outros pássaros que saem de flor em flor, e eles retornam sempre buscando, sem fazer diferença, mas buscando cada flor. E hoje ele vai para aquela, depois para aquela outra, e para aquela outra, e ele está circulando ali, experienciando, né, essa interação, trocando, e é justamente no despojando, né, desse sentimento etnocêntrico que a gente cresce, que a gente vai na favela sentir o perfume, né, como Martins citou muito bem naquele poema maravilhoso, né? Então, é sentindo o perfume do outro, é conhecendo o outro, é se abrindo para esse conhecimento que a gente cresce, que a gente evolui. É esse sentimento né, que eu queria expressar aqui, e de agradecimento também a todos que compuseram, que compõem essa mesa. E realmente, para mim, é um presente, nesse momento, estar aqui com vocês e participando, né, desse evento maravilhoso. Muito obrigada. Uma última pergunta. Bom dia a todos. Eu me chamo Alexandre, sou advogado. A minha pergunta seria dirigida ao Dr. Paulo. Dr. Paulo, simbolicamente, Adão e Eva provavelmente falavam hebraico. Então, existem até pesquisas científicas que talvez a nossa língua materna, que deu origem a todas essas diversidades de línguas que há no mundo, tenha sido originária do hebraico. Então, o hebraico seria, talvez, digamos assim, a língua da globalização. A minha pergunta é justamente sobre isso. O Esperanto tem alguma similaridade com o hebraico, visto que o criador do Esperanto, segundo o senhor falou, Zamenhof, me parece, salvo engano, ele era judeu-polonês. Judeu-polonês. Então, a minha pergunta era justamente se havia alguma... E, pelo que eu vejo, o Esperanto seria justamente, como o senhor bem falou, a língua da globalização, a língua que uniria todos os povos. Então, a minha pergunta é justamente se há essa similaridade com o hebraico. Eu gostaria de dar uma percepção um pouquinho diferente, e agradeço porque a questão da justiça linguística deve mexer muito com todos nós. O mundo é injusto linguisticamente quando nós falamos em termos internacionais. Zamenhof era judeu-polonês, portanto, hebreu, portanto, de língua dessa raiz efetiva. O Esperanto, criado por esse cidadão planetário, é uma coisa genial no seguinte aspecto. O Esperanto tem um corpo ocidental, que são as regras de combinar as palavras, que são raízes, 70% das raízes são latinas, então estão espalhadas nas línguas neolatinas. Mas as línguas orientais não foram esquecidas. Por quê? Porque na hora de formar novas palavras, o Esperanto é semelhante, eu não sei exatamente o árabe, mas a línguas orientais que são isolantes. A língua isolante ou aglutinante, ela pega cada elemento, cada radical, cada prefixo, cada sufixo e junta os pedacinhos e forma uma palavra nova, porque ela junta conceito, igual a ideia. Por exemplo, vou dar um exemplo para entender o que eu estou falando. Quando a gente fala assim, escreve, escrever, ok? Então, isso aqui eu tenho o sufixo ilo,
e eu falo escribilo, ilo por escribe, ilo quer dizer ideia de instrumento. Então eu tenho fotilo, ilo por foti, fotografar, filmilo, combilo, ilo por pentear o cabelo e assim vai. Então essa ideia ela foi unida ao radical de forma em que essa ideia ela preserva a autonomia. Na língua portuguesa, dade, esa já perderam a autonomia como elemento formador de palavra. Em Esperanto não, isso está vivo. Então o cidadão do Esperanto, ele forma a palavra de acordo com a necessidade que ele tem. Uma palavra que ele não ouviu, ele pode formar criando. A criatividade está presente no vocabulário do Esperanto. Quanto ao árabe ser essa língua internacional, talvez nós caíssemos no paradigma de que, de qualquer forma, paradigma que nós estamos ainda, ela é o paradigma de uma língua nacional, ou de algumas nações, serem exacerbadas ao papel de língua internacional. E o que o Esperanto propõe, o que o hebreu, judeu-polonês, Zamenhof propõe, é uma língua para encontros, é instrumento de comunicação, como um telefone. É um instrumento disponível, fácil de aprender em relação a outras línguas cheias de verbos irregulares. A gente se apropria, usa no espaço adequado e retorna à sua própria língua. Nada de língua universal, nada de língua única, nada de blocos totalitários. O Esperanto já foi suficientemente perseguido pelas ditaduras de Franco, de Hitler e de... Quem é o ditador do momento, hein? Pois é, os maiores propagandistas do Esperanto hoje são exatamente Mr. Bush e Mr. Tony Blair. Com todo respeito, foram eleitos pelos seus povos, mas estão nos fazendo sofrer muito. Mas estão fazendo propaganda do Esperanto, porque que povo que já foi invadido quer falar inglês? Tem que cortar a língua de chinês, que é de um tronco linguístico diferente, para eles conseguirem pronunciar aquilo que para eles é impronunciável? Acho que é complicado. Não sei se eu respondi, mas tentei. Okay? Boa tarde, meu nome é Vanderlei, eu há 12 anos sou educador em Recife, sou gaúcho, e queria fazer uma proposta de reflexão à mesa, principalmente a Silvia, em relação à provocação que até ela iniciou acerca do Encontro da Nova Consciência. Ela elaborou a ideia, fundamentada em Goethe, da ideia de religião como cultura simbólica, de significâncias, de realidade social e a qual o indivíduo encontra a essência de identidade, né? Como é que se caracteriza, então, um movimento religioso pós-moderno nessa perspectiva? Então, ela disse também que tem a questão da interconexão das coisas, tem a espiritualidade que retorna à natureza, entre outras possibilidades. Então, a provocação é a seguinte, pode ser para ela e também para a mesa. Quais são as características marcantes aqui do Encontro da Nova Consciência nesses 15 anos, não precisa ser na totalidade, mas pela experiência de vocês, que mostram um pouco esse caráter desse movimento, dessa grandiosidade de movimento única no mundo, exclusiva, do ponto de vista de trabalhar essa diversidade com toda essa coragem. Somam-se a isso elementos como subjetividade, ou como a própria Leila Amaral falou no seu livro Carnaval da Alma, a questão das identidades religiosas flutuantes, esse encontro, esse entrosamento. Como é que vocês percebem isso? Essa provocação para a professora, mas também para vocês, tá? Eu acho que não é nenhuma provocação, não. Eu acho que, na realidade, você está expressando exatamente esse espírito do que a gente está vivenciando aqui hoje, né? Que é essa pluralidade, não é? Acho que essa pluralidade já reflete essa nova era, não é? Que a gente está vivendo, de diferentes correntes holísticas, né? Com essa preocupação mundial. Acho que uma sensibilidade ecológica, ela é geral nessas correntes, né? A sensibilidade com a natureza, o que está acontecendo no planeta Terra, isso é geral, né? Então, a gente, na realidade, eu acho que
e eu, na minha fala, inclusive eu acho que foi na resposta a uma das perguntas, eu acho que eu coloquei também essa questão da nova era como sendo uma questão bem característica da pós-modernidade. Nós estamos num momento onde temos essa pluralidade e, ao mesmo tempo, no caso aqui, desse encontro que agrega, né? Porque a gente tem contextos urbanos, por exemplo, lá em Maceió, tem um templo budista, tenho amigos que frequentam o templo budista. Eu já tive uma experiência com budismo com 18, 19 anos de idade. Não é o que eu procuro hoje, mas o budismo está presente em contextos urbanos contemporâneos como uma corrente de quê? De seguidores, geralmente pessoas naturalistas, né? Pessoas que procuram uma tranquilidade grande, a meditação, as técnicas utilizadas, né? E isso é convivido, por exemplo, num contexto urbano de Maceió, com essas tendências, por exemplo, de uso de ayahuasca, não é? E com outras também, que, por exemplo, aquela do Vale do Amanhecer, a gente tem lá em Maceió. E Maceió não é uma das grandes cidades do Brasil, né? É uma cidade, inclusive, que é meio invisível até, eu diria. Só sai no noticiário, notícias de Alagoas, inclusive, muito ruins, negativas, né? Desde a época do Collor, né? Então, você vê hoje, em contextos urbanos, diferentes correntes de espiritualidade que se respeitam, inclusive. Por exemplo, um dado que eu acho extremamente interessante sobre o uso de ayahuasca. Essas 3 religiões que utilizam, em vez de estarem competindo por fiéis, né, como às vezes acontece, que se pode falar num mercado de religiões, né, onde há a necessidade de destruir o outro para poder angariar, não é? Que eu até registraria determinadas correntes de igrejas evangélicas que deveriam, inclusive, estar sendo processados, porque com relação a cultos afros não há o menor respeito, né? Com relação a, por exemplo, homossexuais, não há o menor respeito. Então, isso a gente tem de combater, não é? Mas, no caso, o que a gente vê hoje aqui é esse reflexo dessa pluralidade que existe nesse movimento da nova era, não é? É a cara. Inclusive, eu estava vendo até na programação, tem um físico falando sobre a física quântica e questões, né? Bem interessante, porque é uma perspectiva, por exemplo, da ciência pós-moderna, né? No caso, inclusive, determinados cientistas da física, que faz uma associação entre fenômenos extrasensoriais, entre as questões da natureza relacionadas a outra realidade, a relativização de tudo. Então, eu acho que esse encontro, os encontros da nova consciência, tenta exatamente refletir, e o que é mais incrível, né? Dentro de um contexto Campina Grande, que não é nenhuma cidade de litoral, é uma cidade localizada no interior da Paraíba, nordeste do Brasil, não é? Com essa convivência, com essa pluralidade, tentando o quê? Vingar essa, péssima palavra vingar, né? Mas no sentido assim de tornar real, como a gente diz, aí tá, a fruta vingou, né? Tornar real essa nova concepção de mundo, de vida, de pessoas, né, que convivem. Então, por exemplo, um exemplo dessas 3 religiões que usam a ayahuasca é de companheirismo, de solidariedade. Teve um feitio do ayahuasca no Essência Divina, onde a UDV forneceu a planta, uma boa parte da planta, e que participaram também. Então, há uma circularidade de membros dessas igrejas, né, sem serem, sem estarem disputando verdades, né? Por quê? Porque todos estão trabalhando para uma coisa só, que é a paz, é a união, né? Eu acho que é isso. Eu não sei se respondi, mas eu não achei que foi provocação, não. Escapou. Eu vou usar realmente 1 minuto, viu? Como a provocação foi para a mesa, o companheiro colocava que há o medo do novo. Também acho. Tudo que é novo põe medo, né? O namorado novo, o esposo novo, né? A esposa nova, o móvel novo com o risco de cair, né? Mas existe uma relação com as religiões, e aqui vai mais uma vez os nossos aplausos para o coordenador e os coordenadores, criadores do Encontro para a Nova Consciência, que apesar dos combates a todas essas ideias
das tradicionais religiões desse país estão vivendo o 15º ano para a nova consciência. Isto é fantástico. Parabéns, mas parabéns mesmo para o pessoal do Encontro para a Nova Consciência. Nós enfrentamos os paradigmas das religiões, principalmente as tradicionais. Agora, vamos nos preparar para sermos combatidos como já estamos sendo há 8 anos. Não existia encontro ecumênico nem religioso em Campina Grande. Era tido como grande retiro. Campina Grande era assim. Então, no carnaval só ficava a alma, que dependia do orixá, porque cuidado do orixá levava também. Mas aí criou-se o Encontro para a Nova Consciência. 5 anos depois, parabéns aos outros organizadores que se encontram aí, porque aprenderam com a Nova Consciência que é possível se criar um estado de paz em pleno carnaval e quebrar os paradigmas de religiosidade. Nós somos, sobretudo, criaturas divinas da Trindade e, sobretudo, acreditamos em Deus. Estamos encerrando então. Eu só queria lembrar a vocês, amanhã, por exemplo, temos um dia cheio e quente aqui. Logo pela manhã, no Mini Teatro Paulo Pontes, acontece o 10º Encontro Afro-Brasileiro Campinense. É nosso. Com você, não é? Nossa. Pois é. E amanhã também, das 9 às 12 horas, temos as palestras Energia e Sustentabilidade, pelo Benedito Antônio Luciano, Sustentabilidade das Águas, Diferença de Jurema para Candomblé, pelo Fernando Oliveira, e mesa coordenada também por você, Moisés. De novo, não é? Muito bem. E dia 28, terça-feira, amanhã, das 10 às 12 horas, no Colégio Motiva, a palestra O Esperanto como Língua Internacional, pelo Paulo Nascentes, que despertou tanto interesse aí em alguns de vocês. Então, muito obrigado, bom almoço, até mais tarde. Eu, pessoalmente, estarei aqui hoje à noite coordenando uma mesa que eu considero muito importante, às 8 horas da noite, sobre crença e descrença. Se Deus quiser, eu estarei. Parabéns, Cecília. Vamos tomar mais